Graça e paz, igreja. Podeis se assentar. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar na Tua santa presença, na Tua casa, Senhor. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de João, Evangelho de João. A gente vai estar lendo aí o capítulo de número 14. João 14. Glória a Deus. Vem, Espírito Santo, vem e toma o teu lugar. Seja a tua vontade, que seja o teu querer, não o nosso, Senhor. Aleluias. Nós vamos estar lendo até o verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Amém? Até aqui. Obrigado. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, eu estava assistindo um podcast que aquela apresentadora Aline, que fala de Israel, que fala das coisas de Israel, ela trouxe um comentário dizendo que somente os judeus são um povo que não são... qual foi o tema? Nós, judeus, não fazemos proselitismo. Os cristãos foram os maiores contribuintes para que o judaísmo fosse conhecido pelo mundo afora. Então, essa é uma marca nossa. Nós somos um povo que pregamos o evangelho. Os judeus não fazem isso. Os judeus não fazem isso. Nós somos o único povo que pregamos o evangelho. E nós levamos um título de cristão que vem de um judeu chamado Jesus. Então nós carregamos aí uma religião chamada judaico-cristão, que pegamos do judeu e foi onde nasceu o cristianismo. Amém? Então, amados, por causa disso, nós somos testemunhas, nós fomos orientados pelo nosso próprio Jesus de fazermos discípulos e de levar as boas novas pelo mundo afora. Esse é o nosso papel como igreja. Esse é o nosso papel como cristão. Amém? E o tema da mensagem de hoje, e ele é exatamente isso, é passar o bastão. Existe um esporte que chama passar o bastão. Só para a gente entender o tema. Na largada, o primeiro competidor leva um bastão na mão, que ao fim do seu ciclo é passado ao segundo competidor e depois ao terceiro e assim por diante. A equipe vencedora é aquela que completa o ciclo da prova em menor tempo e sem deixar cair o bastão entre os ciclos. Então, amados, passar o bastão. Esse é o tema que eu quero estar discorrendo hoje. E Jesus, quando nós lemos esse texto, ele está falando para os seus discípulos: não se turbe o coração de vocês. Por quê? Porque ele acaba de anunciar o que vai acontecer. Eu vou para o Pai. Eu vou preparar-vos um lugar, eu vou preparar morada para vocês. Para que onde eu estiver, vocês também estejam. Em outras palavras, eu vou morrer. Eu vou passar pela morte. E a grande pergunta que vem é: como você lida com a morte? Como você lida com uma perca?
Como você lida com a perda de um grande líder? Eu quero estar lendo também com vocês Josué capítulo de número 1. Situação semelhante estava acontecendo aqui. Josué capítulo de número 1. Josué vai ficar bem depois aí de Deuteronômio e um pouquinho antes de Juízes. Glória a Deus. Vamos lá. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta dos vossos pés, eu vos tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente o sol será o seu limite. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, e assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a seus pais. Então, somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. Glória a Deus. Amados, no primeiro cenário, nós vimos Jesus orientando os seus discípulos. Jesus estava aqui passando o bastão para os discípulos, falando da grande responsabilidade que era eles se manter firmes. Firmes, olha, não se abale o coração, não se abale o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, porque eu tenho que ir. Porque se eu não for, o Espírito Santo ele não virá, o Consolador não virá. Mas resisti, e eu não vos deixarei órfãos. Jesus estava preparando um povo para uma missão que estava por vir. E isso é passar o bastão, e isso é delegar responsabilidades. Da mesma forma que nesse segundo cenário, Deus, o Pai, estava fazendo o mesmo com Josué. Josué, ser forte e corajoso. Por 3 vezes Deus fala isso. E no verso de número 18, quem fala é o povo. Olha, se você estiver conosco, se você for firme, olha, a gente vai estar com você. Contanto que você seja forte e muito corajoso. Então, para liderar um povo, para liderar uma nação, é preciso ser forte e corajoso. Não pode ser vacilante, não pode ser errante. E veja, amados, que nessa primeira, vamos lá, na questão onde o pai, ele está ali falando com Josué, Deus, ele tem uma promessa ali que ele fala que ele vai cumprir por intermédio de Josué. E a promessa é que eles vão herdar a Canaã. Porém, aqui é uma Canaã terrena. Porém, aqui é uma Canaã no espaço geográfico. E esse povo, ele conquista essas terras
as tribos são sorteadas e ali eles conquistam aquelas terras. E vejam, amados, que eles se estabelecem nela, e a questão é o que vem depois. Vocês conquistaram aquilo que era promessa de Deus para a sua vida. Mas veja que tem algumas observações que Deus dá para Josué. E eu quero atentar os vossos ouvidos para isso. Deus, ele fala que ninguém, nosso Deus é Deus presente. Olha o que Deus fala no verso 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. E nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E ele fortalece mais ainda no versículo 9. Ele vai dizer que ele vai continuar com ele. Esse é o Deus de promessa. Mas para isso vem uma observância de Deus. Veja que Deus, ele é encorajador. No verso 6, no verso 7 e no verso 9, Deus diz: ser forte e corajoso. Na outra ele diz: ser forte e muito corajoso. Deus, ele está chamando a atenção do seu servo para essa grande responsabilidade do que estava por vir. E a chamada de Deus está aí no verso de número 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite. É a palavra do Senhor. Se você meditar neste livro de dia e de noite, você vai se dar bem por onde quer que você andar. Essa mesma promessa que Deus deu para Josué, ela vai repousar também no teu coração. Se você guardar a palavra do Senhor, Ele é fiel e justo para te abençoar, para cuidar de você, para estar com você em todo o tempo. Oh, amada igreja, da mesma forma Jesus fala também para os seus discípulos: aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Aleluias. Amados, é necessário a constância, é necessário aproximar-se de Deus. Veja o que aconteceu aqui no episódio de Josué. O povo se acomodou. E o que é que aconteceu após a morte de Josué? Pergunto a vocês, quem foi o sucessor de Josué? A resposta é muito simples: ninguém. Ninguém sucedeu a Josué, ou seja, ele não teve um sucessor direto, ele não passou o bastão para outro. Olha, essa responsabilidade está com você, meu irmão. Ser forte e corajoso. Josué não fez isso. Talvez seja por falha dele, talvez seja por falha do povo, mas a verdade é que Josué não teve um sucessor direto, eu digo. As promessas de Deus, ela é estabelecida, amados, para quem está perto dEle, para quem caminha com Ele, para quem mantém o seu coração reto diante dEle. Não basta só você carregar um título de cristão e já ganhei a salvação. É necessário andar com o Senhor dia após dia. Como o pastor pregou no domingo passado, que o cristão, ele tem que representar o Senhor onde quer que ele esteja. Você tem que ser cristão onde quer que você esteja, no seu trabalho, na sua escola, onde quer que você esteja. Não deixe de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Não deixe de falar dela para os seus filhos. Aliás, você está passando esse bastão para os seus filhos.
Você está passando esse bastão para os seus liderados? Para as pessoas que você lidera? Você está sendo um exemplo de pastor? Você está sendo um exemplo de líder? Você está sendo um exemplo de pai? Amados, nós temos que ser, assim como foi Jesus, esse líder que ele fala: fazei discípulos, ide por todo mundo e fazei discípulos. Isso é passar o bastão da liderança, isso é passar o bastão da responsabilidade como cristão. Não devemos nos acomodar, amados. Como eu disse, na questão de Josué, a promessa que era terrena, mas na questão de Jesus, a promessa é eterna. Porque a morada que estava aqui com Josué, para ser entregue para o povo, houve pecado, houve mudança, houve falta de comunhão com Deus, houve tudo. Mas aquela morada que Jesus falou: eu vou preparar lugar para vocês, ela é eterna, ela é incorruptível, ela não terá fim, ela é eterna. Ali o tempo não vai bater e vai descascar a parede, ali o tempo não vai bater e vai destiorar telhas, ali é eterna aquela morada, porque nós estaremos morando com o Senhor. E Deus nos deu mais outra garantia, de que Ele não nos deixaria órfãos. Eu virei e farei nele morada. Aquele que me amar, como diz as Escrituras, nós viremos e faremos nele morada. É o Deus Trino se revelando a nós, amados. Deus é um Deus de relacionamentos. Ele quer fazer morada na tua vida, mas para isso nós temos que guardar a sua palavra, nós temos que proferir, nós temos que levar, nós temos que falar, nós temos que meditar, nós temos que inculcar, nós temos que viver essa palavra em todos os momentos da nossa vida. Isso é ser cristão, amados. Jesus, ele estava orientando os seus discípulos sobre o que estava por vir. Ele estava para morrer. E muita gente, quando passa por uma perda tão grande, muita gente entra em parafusos. Tem pessoas que colocam um filho aqui, acima de si próprio. Tem gente que coloca um filho acima ou equiparado a Deus, e não pode jamais. Coloca um marido acima de Deus, deixa de ir para a igreja, deixa de cultuar, deixa de fazer a vontade de Deus, por causa de um marido, de um cônjuge, de uma mulher, por causa de um relacionamento, por causa de um futebol, por causa de uma série, por causa de um game. Tem gente que deixa de adorar a Deus por causa de coisas fúteis, e Deus não agrada-se disso. Deus quer relacionamentos, amado. Sabe, amados, o que você faz diante de uma grande perda? Hoje, se você for lá no centro de São Paulo, eu acho que não precisa ir muito longe, você vai ver pessoas nas ruas, vítima de uma traição, vítima de uma perda, de alguém que ele colocava muita estima. Eu passei por uma situação onde eu perdi aquela pessoa que era uma referência como líder para mim. Eu perdi um pastor, não por morte, mas porque ele se entregou à prostituição, porque ele se entregou às coisas vis e erradas deste mundo. E por causa dessa grande perda, desse grande pecado, uma igreja foi fechada as portas. Muitas vidas estão desviadas, muitos se perderam.
E a pergunta é: o que você faz diante de uma grande perda? Da perda de um grande líder? O que você faz? Sabe, amados, depois da morte de Jesus, mandaram prender Tiago, e foi o primeiro mártir da história. Mataram Tiago. E então, na mente daquele povo, olha, matamos um deles, então o negócio vai acabar. Mas a questão, amados, do cristão de verdade, é que a morte não nos segura. A morte não nos prende. Como disse Paulo, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ela não pode nos deter. Se eu morrer aqui, outras bocas vão anunciar o Evangelho. Se o nosso pastor, Deus o livre, não estiver mais conosco, alguém vai continuar a obra dele, o legado que ele começou. Porque isso é exercer o cristianismo, é exaltar o nome do nosso Deus, não o nome de um líder que está aqui na frente. O nosso papel como homens e mulheres de Deus é de exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem levado o Evangelho a sério? Você tem levado o Evangelho a sério ou você está brincando com o Evangelho de Deus? Sabe, amados, Jesus ele prometeu o Paracletos, o Consolador, o Espírito da verdade, aquele que o mundo não pode receber. E ele falou assim: olha, ele fará vocês lembrar tudo aquilo que vocês viram e ouviram de mim, ou a meu respeito. Ele fará você lembrar de tudo. Em outras palavras, não era uma brincadeira, não era um faz de conta, não era um teatro. O Espírito Santo ele veio dar continuidade, o legado de Jesus. Jesus passou ali o bastão para o Espírito Santo. Essa é a tua responsabilidade agora. Educa-os no caminho da verdade. E então até hoje nós estamos aprendendo com o Espírito Santo. Aleluias. Até hoje nós somos direcionados por esse Espírito da verdade a validar as palavras que Ele um dia deixou para nós, a fazer jus dessa palavra, a pôr em prática, a viver ela, a se entregar por ela, a morrer por ela. Vivam a palavra de Deus com espírito e com verdade. Amém? Deixo essa palavra ao vosso coração, pastor, que o Senhor possa falar contigo, que o Senhor possa colocar isso no teu coração, essa verdade de que você é dispenseiro da obra do Senhor, de que o Evangelho é algo a não se brincar, é uma história verídica, real, que tem mancha, que tem sangue, que foi escrito a sangue, que você possa desfrutar da plenitude do Espírito Santo e ter essa intrepidez que tiveram os apóstolos de anunciar as boas novas de Jesus por Samaria, pela Judéia e pelos confins da terra. Oh, aleluias, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Falou o coração da tua igreja, Senhor. Que a tua igreja não venha sair daqui da mesma forma que entrou, mas que ela venha sair daqui transformada, revigorada pelo teu Espírito da verdade. Muito obrigado, Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.